Olá, a paz do Senhor para todos os abençoados e abençoadas que ouvirem este áudio, pois estou trazendo aqui uma meditação na palavra do Senhor, em cujo título o Espírito Santo me deu como direção. Então, o Espírito Santo me deu esse tema que fala da salvação em Jesus Cristo, né? Intitulei a salvação, ela está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então vejam bem, meus irmãos, a salvação é uma questão de vida ou morte para o gênero humano, pois sem salvação não haverá vida eterna. Você pode aqui, nesta vida, ser até favorecido por Deus, ser abençoado, Deus lhe dá grandes livramentos. Sim, tudo isso pode acontecer, porque o nosso Deus, Ele é bondoso e misericordioso. Ele não suporta ver a coroa da sua criação, que é o homem. Ele não suporta ver o homem sofrendo, sendo humilhado, sendo destruído pelas trevas. Então, qualquer que seja, independente dele ser salvo ou não, se ele gritar por socorro, o Senhor o socorrerá. E é isso que nós vemos hoje no nosso dia a dia. Milhões e milhões de pessoas, de lares, de famílias, de povos e nações, sendo beneficiadas pelo amor de Deus. Como eu disse, o amor de Deus é infinito e imensurável pelo gênero humano, porque foi criação de Deus, uma criação que o Senhor fez diferente das outras, mais criteriosa, com mais amor. É claro que tudo que Deus faz é com amor, mas o homem foi feito, como assim está escrito, a primícia, a coroa da sua criação. Então Deus tem um grande amor pelos homens, né? E para isso Ele deixou a sua palavra, para que os homens tomassem conhecimento e ciência desta palavra que liberta, desta palavra que é a semente da vida, desta palavra que desvenda os olhos, tanto materiais como espirituais dos homens, que aguça mais os seus sentidos, que o homem não passa a viver só no plano, tendo uma visão somente horizontal, mas sim uma visão horizontal e vertical de todas as coisas, porque ele passa a discernir espiritualmente tudo que vem de Deus e tudo que vem das trevas. É assim que a palavra de Deus nos faz, como está escrito no livro de João: conhecereis a verdade vos libertará. Esse foi o motivo de Deus ter deixado a sua palavra. Também Ele fez isso por amor, para que ninguém se perca, por Deus não se agrada na morte daqueles que partem sem salvação, que não naquele dia não irão receber o bem-vindo do Senhor. Então Deus, se preocupando com isso, já fez de tudo, mandando o seu Filho amado, né, como foi profetizado lá no início, e deixando a sua palavra, para que os homens não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, como eu intitulei aqui, o Espírito Santo me deu esse título, a salvação está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Bendito e eterno Pai, nesse momento, Senhor, me coloco na Tua presença, porque o Senhor tem me inspirado, o Senhor tem, aleluia, me ajudado. Até aqui o Senhor tem me ajudado, tem colaborado e tem estado comigo, Senhor, me inspirando, me dando palavras de conforto, de apoio, de amor, aleluia, de salvação para os homens. E esta palavra serve para mim também, Senhor, porque cada palavra que Tu me dá, Senhor, eu me enriqueço. Louvado seja Deus. Eu também cresço na graça e no conhecimento, através da Tua inspiração divina. Por isso, Pai, nesse momento eu te peço, envia o Teu Santo Espírito, que não seja de mim,
nenhuma palavra pronunciada aqui, mas sim por inspiração tua, Senhor, através do teu Santo Espírito. Que o Senhor me inspire, que o Senhor me dê revelações profundas, aleluia, da sua palavra, para que os homens sintam que não vem de mim, mas vem do Senhor. Toda palavra dita, toda palavra pregada, anunciada, que seja do Espírito Santo do Senhor e não minha. Eu apenas quero ser só o interlocutor, o instrumento teu nas tuas mãos, Senhor, pois somos apenas pó e barro, e sem inspiração tua, Senhor, não temos nada para falar, não temos nada a dizer, a não ser por inspiração divina. Por isso, Pai, nesse momento, eu te peço a tua inspiração, independente, Senhor, aleluia, porque eu sei que a tua misericórdia é grande, eu sei que sou um pobre e miserável pecador, mas sempre nas minhas orações eu me coloco na vossa disposição. Por isso, mais uma vez, eu me digo, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a vossa vontade nas nossas vidas, que seja feita a vossa vontade, meu Deus, nos nossos corações, no nosso interior e no nosso externo também. Abençoa-nos, Senhor. Nos dá essa palavra bendita, gloriosa, esta semente da vida, que gera vida, que traspassa, aleluia, o tempo e o espaço, que traspassa a morte e vence a morte, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, pela tua inspiração divina. Louvado seja Deus. Então, meus amados, a salvação está em Jesus Cristo, sim. Agora vamos ler o versículo da palavra do Senhor, que eu sei que é do conhecimento de todos aqueles que conhecem a sua palavra e leem a sua palavra. É Atos capítulo 4, versículo 12, é onde está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja Deus. Estão vendo aí, né, meus amados? Não é Pedro, Tiago, João, Maria, Josué, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, enfim, todos foram grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que foram grandes instrumentos do Senhor aqui na terra, sim, assim como cada um de nós podemos ser, pois eles eram homens e mulheres de Deus, assim como nós somos, nascido de mulher, aleluia. Mas só teve um que nasceu de mulher, que não pecou, em tudo foi tentado, mas não pecou, para que se cumprisse o que dele estava escrito, Jesus Cristo, o Filho de Deus, louvado seja Deus. Então vamos começar aqui essa palavra maravilhosa, onde o Senhor começou a me dar a revelação, desde lá no início de tudo, quando Deus criou tudo e fez o homem. A primeira possessão maligna da Bíblia, louvado seja Deus, porque tudo começou com a queda do homem. E com a queda do homem, tudo desandou. O homem passou a ser escravo das trevas, perdeu a sua comunhão mútua com Deus. Mas o Senhor, na plenitude dos tempos, sabendo de tudo isso, que tudo isso iria acontecer, Ele já providenciou o escape, já providenciou, aleluia, do que precisaríamos para voltar novamente ao regaço do Pai, a nossa casa celestial, de onde nunca deveríamos ter saído, se não for através do pecado de Adão e Eva. Então, como eu disse, a primeira possessão maligna da Bíblia está em Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao 16. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui, louvado seja Deus, a palavra do Senhor para confirmação. Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 16, do 8 ao 16, que diz: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo.
Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Louvado seja Deus. Está aí? Então, Caim, nessa hora, Caim estava possesso de ódio, de raiva, de ressentimento pelo seu irmão. Isso foi uma porta que o diabo encontrou aberta para entrar na vida de Caim e possuí-lo e fazer com que ele matasse seu irmão. Então é por isso que eu disse que a primeira possessão maligna foi esta, quando Caim matou seu irmão. Louvado seja Deus. No versículo 9 continua: disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Não é o que acontece hoje, meus irmãos? O homem possuído, matando aleatoriamente ou serialmente, como dizem. Então, é o que nós vemos no dia de hoje, de lá para cá. O diabo encontrou, através da vida de pecado, da vida de libertinagem que o homem leva, o diabo encontrou legalidade para agir, para possuir os homens. Como eu disse, eu sempre digo que o homem, quando faz um ato desse, ele está possuído, ele não está na sua sanidade mental, assim como Caim naquele momento, né? O ódio, a raiva, a cólera é uma porta para o diabo entrar, para o diabo destruir, porque através da ira a pessoa não perdoa. A raiva é tão grande, o ódio é tão grande que ele não perdoa, e a falta do perdão também escancara as portas para que o diabo venha e destrua. Então, continuando, quando Deus disse a ele: quando lavrares o solo, não te darás a ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Eis que de hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Louvado seja Deus. E assim são muitos que se encontram nesse momento, né? Errantes e fugitivos, fugindo da justiça dos homens, mas da justiça de Deus não escapam, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se cumpre, ela é profética. Então os homens, eles podem fazer o que quiserem, fazem de tudo para escapar da justiça dos homens, mas da Deus jamais escaparão, porque os olhos do Senhor cobrem toda a terra. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra e cobrem toda a terra e vê tudo o que acontece. E o Senhor sabe de tudo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, meus amados, aí está, como exemplo, a primeira possessão maligna da Bíblia. Por que o Espírito Santo me deu isso? Primeiramente, para mostrar que a vida de pecado, a vida de libertinagem que o mundo impõe hoje aos homens, né, camuflada como justiça, camuflada como entretenimento, camuflada, aleluia, como cultura, né? A gente vê coisas, falam muito de cultura, de entretenimento, mas tudo vem das trevas. Tudo isso são estratégias do diabo para aprisionar o homem no pecado e na vida de libertinagem. Louvado seja Deus, né? E daí em diante, o ponto de partida que eu falei no início, da primeira possessão e do primeiro assassinato na Bíblia, daí em diante o mundo ficou doente e cheio de problema. É o que nós presenciamos. Desde que entramos nesse mundo, nós presenciamos. E nesses últimos dias que antecedem a vinda de Jesus, louvado seja Deus, os problemas têm aumentado,
né? Cada vez mais a violência se multiplicou, a violência triplicou, a maldade do homem está exacerbada, né? Pois desde a queda do homem pelo pecado da desobediência, né? Conforme a gente está aqui em Gênesis capítulo 3:19, né? Vamos ler aqui Gênesis 3:19. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 3:19. Que diz assim: louvado seja o Senhor. Gênesis 3:19. Diz: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Não é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Ele indagando para a mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha aí a estratégia do diabo. Ele sempre procura fazer com que o homem seja mais, como se diz, querendo dizer assim, que o homem seja mais, que acredite mais nele do que em Deus, né? Ou seja, ele aqui, ele coloca uma interrogação. Depois ele diz: então, porque sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele colocou dúvida na cabeça da mulher, né? É como ele sempre faz, a sua estratégia. Ele coloca a dúvida. Mas quem conhece a Deus não fica em dúvida. Quem conhece o Senhor não fica em dúvida, né? E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejam bem, meus irmãos, a sagacidade do diabo. Ele não desiste. Ele fica sempre insistindo. Ele fica sempre martelando, arquitetando, tentando convencer o homem. Ele não desiste. É por isso que temos que estar em eterna vigilância, lendo a palavra, ouvindo a palavra, se consagrando ao Senhor, orando ao Senhor. Porque se não for assim, jamais resistiremos. Mais cedo ou mais tarde o diabo ele fará conosco como fez com aquela mulher, com aquela... Ele põe interrogações, ele põe dúvidas, ele instiga o homem ao pecado. E assim muitos vão caindo na sua lábia, e assim muitos vão cedendo aos caprichos do diabo, né? Então, nós sabemos que, como eu disse no início, o mundo ficou a partir daí cheio de problemas e doente. As pessoas ficaram doentes espiritualmente e doentes materialmente, porque através do pecado vêm as enfermidades da alma, as feridas da alma e as feridas do corpo também. As doenças, como nós vemos hoje, doenças e mais doenças. E o povo sucumbindo através da vida de pecado. Pois sabemos que desde a queda do homem, né, como já disse, pelo pecado da desobediência, que é o pior pecado que existe, que foi pela desobediência que o diabo conseguiu fazer com que os homens, aquela mulher e aquele primeiro casal transgredissem, né, e caíssem em pecado. Mas, louvado seja Deus, o melhor de tudo é que nós sabemos que imediatamente Deus colocou à disposição do homem a solução para apagar e remir
o homem de toda forma de pecado, louvado seja Deus, aleluia, dando o seu melhor para os homens, que é o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, louvado seja Deus. Então vamos ver aqui, louvado seja Deus, na palavra do Senhor, né? Deus já sabendo que o homem cairia, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele nos mostra aqui na sua palavra, capítulo 3, 14 e 15. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diz assim: então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais, louvado seja Deus, salváticos ou selváticos, né? Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Louvado seja Deus. Estão vendo aí? Deus já providenciou a vinda do seu Filho amado. Quando ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher aqui é a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor, né? E a tua descendência e o seu descendente, que é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui está falando de todas as tentações que Satanás fez a Jesus para que Jesus pecasse, mas Jesus não cedeu, né? Jesus não cedeu, e graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Então, aqui está falando da igreja do Senhor e da descendência da mulher. A mulher é a igreja do Senhor Jesus, e a descendência de Israel é Jesus. Louvado seja Deus. Então, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, não nos deixa sombra de dúvida e nos mostra tudo como está escrito. Louvado seja Deus. Como eu disse, essa foi a forma que Deus encontrou para remir os homens, né? Através do arrependimento, do conhecimento da palavra de Deus, primeiramente, depois do arrependimento para perdão de pecados. Louvado seja Deus. E, aliás, Satanás teria, através da vida de pecado e libertinagem dos seus descendentes, que são as pessoas que pecam, né? Nós sabemos que o próprio Jesus disse que os homens pecadores, ele chamou de filhos do diabo. Por quê? Porque seriam os descendentes, que a Bíblia também aqui fala, que ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Vejam bem, eu acho que muitas pessoas ainda não observaram isso. A descendência, Satanás tem descendência? Tem. E como tem, principalmente nos nossos dias. A tua descendência. Então Satanás, como eu disse aqui, teria através da vida de pecado e libertinagem dos homens os seus descendentes, como filhos das trevas. Pois os tais são descendentes e filhos do diabo. Pois todo aquele que vive pecando, a palavra de Deus é bem clara, que os tais são filhos, aleluia, do diabo, e a Deus não conhece. Porque quem conhece a Deus jamais vai ser descendência do diabo, vai ser descendência de Deus. E será filho de Deus. Então os descendentes do diabo, a palavra de Deus também chama eles de filhos do diabo, como Jesus disse, quando falou para aqueles doutores da lei, que o afrontavam, que o perseguiam, ele disse: vós sois filhos do diabo, vosso pai. Então louvado seja Deus. Nós vemos que a palavra do Senhor, como eu já disse, ela é clara, ela é objetiva, ela é direta, não tem como a gente
se perder por ela. Não tem como a gente não tomar conhecimento que a salvação é só em Jesus, que a nossa salvação não pode vir de outra fonte, de outro lugar, que não seja, primeiro, por arrependimento de pecado, e segundo, pela aceitação por aquele que tudo fez por nós, dando a sua própria vida, entregando-se, derramando a sua última gota de sangue para nos lavar e nos remir, para nos levar de volta para casa, como disse, o nosso lar celestial, de onde nunca deveríamos ter saído. Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós vemos que a palavra do Senhor não nos deixa sombra de dúvida. A palavra do Senhor, ela não nos deixa perplexo, mas sim alegres e felizes, porque é a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É pela essa excelência, louvado seja Deus, da pessoa e da obra de Jesus, que graças a Deus hoje temos o escape, temos como nos salvar, temos como sair do império das trevas, de deixar de ser escravo das trevas para ser filhos da luz. Vamos ler aqui em Colossenses, para a nossa confirmação, vamos ler em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, louvado seja Deus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos e de toda a criação, para que em todas as coisas, aleluia, dê a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Louvado seja Deus. Então vejam, meus amados, que palavra maravilhosa para nós nos deleitarmos. Então quem ouve a palavra do Senhor não vai ficar jamais com dúvida, nem jamais vai perecer. Louvado seja Deus. Então, com isso nós temos a união com Cristo glorificado, através da nossa vida de liberdade do pecado, nossa vida de liberdade da pecaminosidade que impera sobre a vida dos homens aqui na terra, né? E também ainda em Colossenses capítulo 3 está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Louvado seja Deus! Que palavra maravilhosa! Louvado seja Deus! Né? Que diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso temos que olhar para o alto, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive à direita do Pai. Louvado seja Deus, onde Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pensai nas coisas lá do alto. Você vê que hoje as pessoas elas vivem mais pensando mais nos seus problemas, dando ênfase às circunstâncias, ao sofrimento, às coisas que ela passa aqui nesta terra. Então entra em pânico, entra em desespero,
porque não tem firmeza no Senhor, não tem fé em Deus e passam a ser escravizados pelas dores, pelo sofrimento, pelas perseguições, né? E as decepções da vida vêm, vão, e as pessoas não sabem como reagir. Mas a palavra de Deus está aí bem clara, né? Que diz que nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui desta terra, que nesta terra só tem sofrimento, tristeza e dor, decepções, perseguições e maldições, né? Porque diz que nós que cremos no Senhor, que acreditamos em Deus, que recebemos o Filho de Deus como nosso único e suficiente Salvador, descemos as águas do batimais, nos batizamos, recebemos o batismo do Espírito Santo e somos selados para a vida eterna, né? Aí sim, quando isto acontece na nossa vida, nós vencemos o mal. A batalha foi vencida. Vamos continuar tendo problema aqui? Vamos. Vamos continuar sendo perseguidos? Vamos. Vamos continuar, muitas vezes, sendo até mesmo tristes e abatidos? Perseguidos? Sim. Mas com uma garantia que Deus está conosco. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a promessa de Deus e ela se cumpre em nossas vidas, né? E ainda diz mais: e a vossa vida está oculta justamente em Cristo, com Cristo em Deus. Então o inimigo ele pode até tocar na carne, mas no espírito ele não vai tocar. E aquele que é fiel e santo, justo na presença de Deus, buscando a face do Senhor, orando sem cessar, vigiando sem cessar, também a palavra de Deus diz que nem ele não nos toca, ele fica ao derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, como assim também está escrito. Acampam-se ao nosso redor para que o inimigo não nos toque. Louvado seja Deus. Então aí está, para aqueles que ouvirem esse áudio, meditarem na palavra do Senhor, abraçarem ao Senhor por toda a sua vida, né? Porque Deus ele manifesta a sua glória de acordo com o que nós lhe damos o prazer de estar na sua presença. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos a Ele e o amamos em espírito e verdade, Deus se alegra, Deus fica satisfeito conosco. O Senhor, Ele não nos deixa nem nos abandona. Como eu disse lá no início, se o ímpio que eu me refiro é aquela pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a sua palavra, sabe que Deus existe, mas não tem a sua vida liberta do cativeiro do pecado. Mesmo assim, essas pessoas vivendo assim, pela falta do conhecimento de Deus, né? Pela falta de fé, elas continuam sendo ainda privilegiadas por Deus, porque quando grito por socorro, o Senhor vem, porque é a coroa da sua criação e Deus se compadece através da sua bondade, das suas misericórdias, pois a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Isso é o motivo e a razão de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Então você que não conhece ainda Jesus, que não conhece este Pai maravilhoso, nosso Deus, não conhece o Espírito Santo, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se converta, saia da vida de libertinagem deste mundo, que não tem nada de bom a oferecer, a não ser dor, tristeza e morte, rancor, ódio, né? É aí que o inimigo trabalha na vida das pessoas dessa forma, tornando-as inimigas umas das outras. As pessoas não confiam mais em ninguém, as pessoas têm medo até mesmo de andar na companhia das outras, porque de repente ela pode aqui inventar um tal de surto, que nós sabemos que quem conhece a palavra de Deus não tem nada de surto, são possessões malignas, como mostrei lá no início. O irmão matou o próprio irmão porque estava possesso e possuído. Ali, se fosse no dia de hoje, eu ia dizer que Caim matou Abel porque deu um surto, coisa que nós sabemos que isso aí não existe. São estratégias de Satanás para camuflar os seus ardis e as suas artimanhas. Louvado seja Deus. Então, pense nisso. Corra para os pés do Senhor, se converta enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto é tempo, porque fazendo isso, se você já tem livramento de Deus, se você é ajudado por Deus,
Deus supre todas as suas necessidades, sem você mesmo louvar e glorificar o nome dele, exaltar ele e acreditar nele. Imagina você se convertendo, você terá todos os privilégios que a palavra do Senhor nos garante e nos conforma, né? A palavra do Senhor se cumpre em nossas vidas. Ela é a semente da vida, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. Louvado seja Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Até aqui o Senhor me entregou esta palavra, até aqui o Senhor me deu esta inspiração. Não vou continuar, porque daqui para frente o Espírito Santo só me entregou até aqui. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo esteja sempre conosco, nos ajudando, nos livrando e guardando de todo mal, suprindo todas as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos que ouvirem esse áudio. A paz que excede todo entendimento seja com todos, livrando e guardando de todo mal. E mais uma vez eu digo, suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus.